Olá, meus queridos, estamos de volta. E agora, nossa sétima aula sobre Deuteronômio, dando continuidade ao nosso estudo do Pentateuco. Nós temos aqui o capítulo-chave de Deuteronômio, que é Deuteronômio 27, o versículo-chave, que é Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, e capítulo 30, versículos 19 e 20. A palavra Deuteronômio, ela vem do grego, e ela significa segunda lei. É o reforço da lei. É quando Moisés ele para com o povo, ele está acampado nas planícies de Moabe e ele começa a preparar o povo durante ali um período de 2 meses para entrar na terra prometida, para a conquista da terra. Essa conquista vai acabar sendo realizada com Josué, que é o final do livro de Deuteronômio. Ok? E o livro de Deuteronômio é interessante porque ele é um livro muito mencionado no Novo Testamento. A gente encontra mais de 80 referências, reforçando tanto a autoria de Moisés sobre o livro e reforçando a veracidade, porque o próprio Cristo trouxe a palavra de Deuteronômio como sendo uma palavra verdadeira, uma palavra de referência do livro de Deuteronômio. Dentro do livro de Deuteronômio, são 34 capítulos, a gente pode fazer 3 agrupamentos. De Deuteronômio de 1 a 4, é o recorda. Lembra o que Deus fez. É todo o resumo das jornadas de Israel no deserto. Então ele vai trazendo toda a história, desde a saída do Egito, o que Deus fez, o maná, as codornizes, as coisas, tudo que Deus passou, o que o povo passou e como Deus sustentou a nuvem de dia, a cortina de fogo à noite, o poder e a autoridade de Deus. Então Moisés ele traz à memória do povo todos os acontecimentos, porque se passaram 40 anos. Então ele faz o resumo desses 40 anos, já dando o preâmbulo para a admoestação, que é obedece. O que Moisés pede ali, obediência do povo. Povo, obedeçam ao Senhor, para que te vá bem. Então a gente, dentro desse grupo de obedece, né, o que Deus espera, Moisés ele faz todo o resumo e a interpretação e a explicação mais detalhada da lei, ele apresenta os 10 mandamentos, faz os avisos, exortações, ele comenta sobre os falsos profetas, para como que deveriam ser tratados aqueles que trazem as falsas profecias, as leis cerimoniais, o futuro rei, o futuro profeta, ele começa a já apontar para frente, fala sobre as leis civis, as bênçãos e maldições da lei. Quando se obedece é bênção, quando desobedece vem a maldição. Então vem toda a organização do povo, e é interessante como Moisés começa a estruturar e organizar aquele povo com regras, com leis, com normas, o que pode, o que não pode fazer. Então ele cria uma estrutura organizacional para um convívio social entre todos e um convívio com Deus, uma relação com Deus. Isso é o que traz esse do capítulo 5 a 27. E nós vemos no capítulo 28 a 34 o cuidado. Isso é o que Deus fará. E ele começa a apresentar as profecias do futuro. Vamos ver em Deuteronômio 28 que ele traz 3 profecias. Ele fala do milênio, lá no Apocalipse, ele fala da queda de Jerusalém 70 anos depois de Cristo, e ele fala do cativeiro babilônico. Tudo isso no capítulo 28, já mostrando o que iria acontecer. Então, no capítulo 3, a gente vai ver as bênçãos e maldições, as consequências de você obedecer, as bênçãos que você tem quando obedece à lei e as maldições que você tem quando desobedece. A aliança com a Palestina, os últimos conselhos de Moisés aos sacerdotes levitas e ao próprio Josué, o cântico de Moisés, onde Moisés agradece, mas também coloca o povo, puxa a orelha do povo, as bênçãos para cada tribo, e finalmente encerra o capítulo 34, ou encerra o livro de Deuteronômio, relatando a morte de Moisés. Então nós vemos aqui
começando, né? Deuteronômio de 1 a 4, recorda. Ah, aqui já começa, o livro começa já trazendo a memória do quando Deus chama o povo que está ao pé do Monte Sinai, ou em Horebe, e o Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, ali ao pé do Monte Sinai, ao Monte Sinai: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a Serra dos Amorreus. Então aqui começa o texto, já começa relatando a peregrinação pelo deserto. Vemos a nomeação dos líderes, um paralelo com o Êxodo 18, onde Jetro, sogro de Moisés, dá os conselhos, Moisés já cansado e sem condição de dar conselhos e atender todas as necessidades do povo, é feito o conselho para Moisés, né? Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000, depois outro grupo como chefe de 100, depois outro grupo como chefe de 50, depois outro grupo com chefe de 10. Então nós temos uma estrutura hierárquica formada a partir daqui para a resolução dos problemas mais simples, e Moisés ficou resolvendo os problemas mais complicados. Queria chamar só um destaque aqui sobre, olha só esse perfil de liderança, né? Pessoas, homens capazes, que tenham condição de executar, de fazer o comando, de ter o comando, capaz de realizar aquela tarefa. Mas olha o que vem por trás: tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Como é difícil você encontrar pessoas com tais características. Por isso, quando as pessoas se forjam na presença do Senhor, tementes ao Senhor, confiando no Senhor, na certeza de que vão responder a Deus por todos os seus atos, é uma pessoa que é confiável e ela não vai entrar em ganho desonesto, ela não vai ser desonesta na vida, ela vai bem. E esse é um perfil, olha, esse é um grande diferencial para qualquer pessoa, em qualquer empresa, para trabalhar. Mas, perdão a introdução aqui sobre conselhos sobre como conseguir um bom emprego. Então, continuando, vem a expedição de reconhecimento de terra. Então, aqui é quando é feito o reconhecimento da terra que será conquistada. Mais adiante, o Senhor fala sobre a rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir. Aqui é o momento onde os espias, os 12 espias já tinham ido, né? Onde nós vamos ver Josué e Caleb, que são os únicos dois que trazem as boas notícias, né? Que é na parte anterior do reconhecimento da terra. E o povo aqui é quando o povo quer parar. As tribos falam: não, olha, estou bem aqui, não quero continuar, não vamos mais além, essa terra está boa. No meio do caminho, eles gostaram da terra onde ficaram e não queriam mais dar continuidade à missão de Deus, né? Então aqui o povo entra em rebelião, que é: vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então aqui eu relato: o povo preferiu acreditar na má notícia dos 10 espias e não na boa notícia dos 2 espias. Inclusive, Josué e Caleb são os únicos dessa geração que acabam entrando na terra prometida de fato. Castigo, e aí vem o castigo de Deus sobre os israelitas, sobre essa rebeldia.
os anos no deserto, o Senhor vai relatando, ali vão relatando o que aconteceu durante o deserto, o cuidado que Deus fez durante o deserto, e passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, o período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. E quando Deus limpou toda aquela geração, aonde é o ponto aonde Moisés está justamente agora reunido com o povo. Por isso ele traz a memória, porque essa geração que ele está falando agora é a geração nova, não é aquela geração rebelde, não que esses não tivessem rebeldia, mas não é aquela geração que viveu com tanta intensidade o que aconteceu no deserto, porque aquela geração morreu. Essa é a nova geração que está vindo aqui. A vitória sobre Seom, e aqui Deus começa a mostrar, né? Olha como eu estou com vocês, vocês vão ser vitoriosos. E aí Deus traz a vitória sobre Seom, rei de Hesbom, e começa a mostrar: se vocês estiverem comigo, vocês serão vitoriosos. E temos a primeira vitória em batalha aqui, depois a vitória sobre Og, o rei de Bazã, e finalmente a preparação para a divisão das terras que seriam do povo. Com que família, que região ia ficar para quem, né, nessa conquista. Aqui, Moisés, ele é dito que é colocado para Moisés o motivo pelo qual ele não vai entrar. Ele não entra na terra prometida porque ele pecou. Na verdade, foi aquele momento onde ele tinha que falar para a pedra para sair a água, e ele bate com o cajado, ele desobedece a Deus. Então nós vemos aqui em Deuteronômio 3, 26, todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué. Fortaleçam, encorajem-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. O Senhor deu a oportunidade para Moisés ver aonde estava caminhando, aonde levaria o povo. Uma dos estudiosos, né, perguntam se essa terra era já a terra prometida, a Nova Jerusalém, ou se realmente era a terra daquela época, né? Mas o Senhor não levou Moisés para a terra, para ver aquela terra ali. No último capítulo, nós estamos vendo a exortação à obediência. E então, Moisés coloca para Israel, né? E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno. Ou seja, a Bíblia que nós temos hoje também podemos dizer isso, né? Não ser acrescentado de nada. E delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. E é interessante como se vem mantido de maneira intacta a palavra do Senhor. O descobrimento do Mar Morto, como ele trouxe as evidências de manuscritos, aonde mostra textos com 400 anos antes do texto mais antigo que a gente tinha até então, e ele trouxe esses textos idênticos ao que se tinha, ou seja, mostrando que realmente é uma cópia fiel que vem se transmitindo de geração em geração.
a proibição da idolatria. E aqui, já no deserto, o Senhor já advertia e chamava a atenção do povo contra a idolatria. E ele diz: portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal na terra, ou a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. No estudo que nós vimos sobre Êxodo das pragas, nós vimos como cada praga ela atacou um ídolo, um deus, uma imagem do Egito. E foi esse o objetivo espiritual das 10 pragas. Então, o que o Senhor está deixando bem claro aqui é que o homem não tem que criar imagem de ninguém, nem de outros homens, nem de outras pessoas, por melhores que sejam essas pessoas, e orar a eles ou pedir a eles, porque só o Senhor é Deus. Não devemos prestar culto a ninguém mais que não seja Jeová, nas três pessoas do Espírito Santo e Jesus Cristo. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra, fazendo que o Senhor, o seu Deus, reprova, e aqui já mostra, né, que o povo já ia esquecer, e aqui já começa a trazer aqui o que iria acontecer no futuro. Olha, se vocês ficarem muito tempo na terra, estiverem indo muito bem, e daqui a pouco os teus filhos e netos aí vão começar a esquecer daquelas dificuldades todas e vão fazer o que Deus reprova. E aí ele coloca em 27, o Senhor os espalhará entre os povos. Aí vemos a diáspora aqui. E restarão apenas alguns de vocês entre as nações, as quais o Senhor os levará. E a gente vai ver que isso acontece lá na frente, né? Quando nós temos o reino do norte e do sul que se divide, né? Que fica Judá e Israel. Israel vai para o cativeiro com a Síria e jamais retorna, né? Completamente eliminado. E o reino de Israel não teve nenhum rei que seguiu o Senhor. Já o reino do sul, o reino de Judá, tiveram alguns reis bons, e esses reis conseguiram manter e salvar ainda o povo, no sentido de deixar o povo conduzir o povo diante do Senhor. Mas ainda assim, por coisas erradas, por terem se desviado do Senhor, é quando vem o cativeiro babilônico, e o povo é disperso, é levado para cativeiro, e ele é espalhado. E depois acaba retornando com Esdras e Neemias. E no versículo 30, quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. E aqui a gente já está, o Senhor já fazendo a promessa dele, dizendo o que o povo faria, mas que o Senhor ainda estaria ali de braços abertos para recebê-los e perdoá-los. E o Senhor é Deus, porque justamente o Senhor é Deus. E tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Então aqui a gente termina o resumo do que seria a primeira parte do Recorda o que Deus fez. Nessa separação, quando Deus começa a preparar o povo, aqui vem a explicação das cidades de refúgio, né? São cidades para receber as pessoas que estavam em período de julgamento, para que se distanciassem das pessoas que eles cometeram o delito, para não terem risco de serem mortas, né? E salvar suas vidas. E aqui começa a introdução da lei, né? Essa é a lei que Moisés apresentou aos israelitas,
Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Então, concluímos a primeira parte do Recorda. Até aqui, Moisés fez todo um resumo do que aconteceu durante o período do deserto. E agora nós daremos início à parte de Deuteronômio 5 e 27, o segundo agrupamento, é um agrupamento maior, onde Deus coloca o que ele espera do povo e faz o resumo da lei, uma explanação da lei, e chama para a obediência. Por isso, obedece. Então, obedece, vamos para a segunda parte, o que Deus espera e esse resumo da lei. Em Deuteronômio 5, nós vemos os 10 mandamentos. Moisés traz de volta os 10 mandamentos e coloca: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. A promessa do Senhor para quando se respeita e se obedece à lei. Aqui, depois, Moisés traz o grande mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui, só para efeito de curiosidade, eu trouxe porque os judeus, seguindo o que a palavra diz, tem o tefilim, que é amarrar, atarás ao seu braço a palavra. Então, esse aqui, até hoje, os judeus têm, né? E na sua testa, então tem esses dois utensílios que são usados pelos judeus, e tem a mezuzá, que é a palavra que é posta nos umbrais das portas para se lembrar ao entrar e ao sair. Justamente respeitando o que a palavra diz em Deuteronômio 6, no versículo 4 em diante. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e os seus portões. E até hoje, os judeus têm e cumprem essa palavra. A chamada, a exortação, a obediência, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas de oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Jurem somente pelo seu nome. Moisés aqui está trazendo porque a palavra de volta, e ele sabia que quando o povo estivesse bem, acabaria esquecendo do Senhor. Aqui fica uma advertência. Às vezes, quando nós passamos por necessidade, são os períodos que nós mais buscamos a Deus. É o período que nós mais intensificamos a nosso interesse em buscar a face e a presença de Deus. E quando a tribulação, a turbulência, a preocupação, o problema se vai, a gente começa a esfriar
e deixar de estudar a palavra, de crescer no conhecimento com o Senhor, de orar, de cantar, louvar e estar na presença do Senhor. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que a bonância e as coisas boas que venham a acontecer te distanciem do Senhor. Que nós saibamos louvar sempre ao Senhor e agradecer sempre ao Senhor, em todos os momentos. Nos momentos da tristeza, da falta, da ausência e nos momentos da alegria e da bonança. E Moisés faz uma advertência às nações idólatras. Eles estariam entrando em terra de costumes completamente contrários ao que o Senhor ensinava. Então aqui diz, em Deuteronômio 7, versículo 5, assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Ou seja, deixem tudo para trás. Não deixe nada ali para não ser usado, não ser pedra de tropeço no futuro. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, ou seja, um povo separado, escolhido, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. A importância do povo entrar na terra e não se contaminar com a cultura, os hábitos, os costumes daquele povo, daquela cidade. As bênçãos da obediência, e o Senhor chama e apresenta os resultados daqueles que o obedecem e cumprem a sua palavra. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra, né? A advertência contra a ingratidão. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e seus decretos que hoje lhe ordeno. Justamente ele traz de novo, Moisés traz de novo o ponto. Quando vocês estiverem bem e já passarem todo sufoco e preocupação, não se esqueçam do Senhor. O mérito não foi de Israel, e aqui Deus deixa bem claro. O Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça? Não. Por causa da promessa que o Senhor fez para o seu povo, não porque o povo de Israel era justo, mas sim porque o Senhor tinha feito uma promessa. O Senhor chamou o povo de Israel para ser referência de ensinamento de como se relacionar com Deus. Por isso. E agora vemos o bezerro de ouro. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas, e ele traz aqui, Moisés traz o que é o ocorrido, né? Quando o povo fez o bezerro de ouro, ele quebrou as 2 pedras, as 2 tábuas, e depois o Senhor mandou refazer as tábuas, escrever e colocar dentro da Arca da Aliança. Aqui foram as tábuas iguais às primeiras, né? Então ele refaz as tábuas e o povo é chamado a atenção para temer ao Senhor, a exortação ao temor ao Senhor, justamente relembrando aquele período quando o povo construiu o bezerro de ouro. E então depois o povo se arrependeu e o Senhor esteve com eles. E mais uma vez, a exortação agora ao amor e à obediência, em Deuteronômio 11. Deuteronômio 12, o único local de adoração. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Já fazendo referência à terra de Canaã, o que acontecia ali. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali, pôr o seu nome e a sua habitação. Ou seja, o tabernáculo, a tenda, seria um local designado pelo Senhor, e o povo teria que se reunir e peregrinar até aquele local. Escolher dentre todas as tribos ali, pôr o seu nome para habitação, para lá vocês deverão ir, e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos,
e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos, ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Deuteronômio 13, a adoração a outros deuses e mais uma chamada de atenção para não cair na idolatria. E aqui eu fiz algumas marcações só para destacar, né, a dieta do Velho Testamento, né, como Deus fala com Moisés sobre os animais puros e impuros, né. Eu vou ler toda a passagem para ter mais detalhes aqui, que é bastante interessante. Não comam, Deuteronômio 14, né? Não comam nada que seja proibido. São esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, ou o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não têm casco fendido. São impuros para vocês. O porco também é impuro. Embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Ou seja, os frutos mariscos, os moluscos, lagostas, camarão, nada disso. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas aves não poderão comer a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão. Aqui, basicamente, as aves de rapina, as aves que comem carniças, né? Qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Então aqui vem uma descrição dos animais que poderiam ser comidos e os que não poderiam ser comidos. Restrições daquela região para aquele povo que o Senhor fez, e assim até hoje esses animais são considerados impuros e não são comidos pelos judeus. A entrega dos dízimos, e aqui o Senhor coloca a relevância e a importância de separar o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. E o dízimo era justamente para ajudar aos levitas que ali trabalhavam, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então aqui nós vemos a importância da entrega dos dízimos. Hoje nós fazemos a entrega dos dízimos, ou a 10ª parte, daquilo que nós trabalhamos, para o sustento da igreja e para que a igreja consiga levar o evangelho adiante. E a entrega do dízimo é uma chamada do Senhor, de obediência e de bênção para nós. Não de bênção para a igreja, ou para o pastor, ou para quem quer que seja. O dízimo é para a bênção das pessoas, para abençoar as pessoas. O ano do cancelamento das dívidas, e aí no final de cada 7 anos a dívida é cancelada. Aqui são colocados alguns pontos
também de interesses para que não haja preocupação de deixar de emprestar ou ajudar o seu irmão se estiver próximo do ano do cancelamento das dívidas. A libertação dos escravos, que também ele tinha um período, o 7º ano ele era obrigatoriamente livre, a não ser que ele não que ele quisesse continuar e ficar junto, aí ele realmente seria marcado na orelha, perfurado, então ele permaneceria na família como um escravo, trabalhando junto e sendo, provavelmente, para ele querer e não querer sair, ele estava sendo muito bem tratado, né? Então ficaria ali na família. As primeiras crias, aqui são as primícias, que se entrega ao Senhor, o primogênito, né, dos animais, se entregando e consagrando ao Senhor. A Páscoa, a chamada observância da Páscoa, a festa das semanas, que ela deveria ser celebrada, e logo em seguida a festa das cabanas, os juízes e suas funções. Em Deuteronômio 16, o Senhor começa a convocar para que cada grupo, né, cada região tivesse pessoas para julgar e apoiar. Então era a escolha dessas pessoas justas para serem juízos nas causas dos justos, né? Mais uma vez, a advertência à idolatria. O Senhor fala, eu sou um Deus zeloso, e Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Por isso, sempre advertimos contra a idolatria. O que Deus, o julgamento dos casos difíceis, aí sim, quando o caso fosse difícil, aquele juiz não pudesse, ele teria que ser levado à presença do sacerdote, dos levitas, das pessoas do Senhor, para que pudesse ser julgado diante do Senhor, né? Os decretos do rei, isso aqui é interessante. Eu fiz umas marcações aqui porque não tinha rei, né? Eram líderes tribais. Mais adiante, depois na conquista com Josué, virá a formação, serão levantados os juízes, né? Onde a gente tem a história de Débora, Sansão, a gente tem Gideão, nós temos juízes famosos que vão surgir mais adiante, né? E depois o povo vai fazer exatamente o que Moisés já está advertindo aqui, né? Eles vão invejar os outros povos que têm reis e eles não têm. O último juiz, Samuel, fica triste porque o povo pede um rei, e aqui vem a advertência, né? E nós vamos ver que alguns problemas que aconteceram dos reis de Israel já eram avisadas antes aqui. Então diz, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, ou seja, ele não deverá ser uma pessoa rica e especial, onde o povo passa fome e ele tem muito dinheiro. Tá? Não deveriam voltar para o Egito ou para aquela terra. Outra coisa, não deveriam tomar para si muitas mulheres. Salomão, 1000 mulheres, 1000 esposas. Esse foi a grande falha de Salomão, por mais que fosse o homem mais sábio da Bíblia. Não deverá acumular muita prata e muito ouro, que eu comentei, né, do rei ser rico e o povo ser pobre. Mandará, aí aqui vem o mandamento dele fazer um rolo, ele ter a palavra, é como se ele tivesse a Bíblia feita para ele. Então era um rolo com a palavra que ele tinha que feito especialmente para ele, e o rei tinha que estar sempre com aquela palavra para mostrar, eu sou o rei, mas o Senhor está comigo. E eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que saber da palavra para não tomar decisões ruins para o povo de Deus. Por isso trará sempre uma cópia consigo, para que ele pudesse cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. A herança dos sacerdotes e dos levitas, ou seja, eles não tinham essa herança, eles eram sustentados pela fé,
pelos demais, então eles tinham total dependência, então eles tinham que cuidar da vida espiritual do povo para que o povo cumprisse, estivesse cumprindo a lei, e a lei determinava que o povo alimentasse e cuidasse. Então, mantinha o círculo girando, a roda funcionando, né? A advertência contra as práticas pagãs, então aqui, essa parte aqui é bem delicada, pelo que se fazia naquela época, inclusive nós vamos ver mais adiante, Saul, ele faz exatamente isso, né? Ele vai ter contato com uma bruxa para consultar os mortos, para tentar consultar e ter acesso ao sobrenatural e que o Senhor abomina, né? Então aqui diz, queime em sacrifício o seu filho, a sua filha, que era o que faziam, né? Sacrifícios dos próprios filhos, consagração dos seus filhos, aqui passavam até pelo fogo. Que pratique adivinhação, que se dedique à magia, que faça presságios, né? Falar do que vai acontecer no futuro, que pratique feitiçaria ou encantamentos, que seja médium, né? A capacidade de se comunicar com os espíritos, entre aspas, né? Que consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então aqui e são coisas que nós vemos hoje, né? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas, muitas nações promovendo isso. O Brasil promoveu isso durante muito tempo e agora vem quebrando essa maldição e tem se transformado agora num país, está procurando se transformar num país diferente, né? E que o Senhor abençoe para que assim seja. E aqui é a chamada, permaneçam inculpáveis perante o Senhor, não pratiquem essas coisas. O profeta do Senhor, então aqui já está apontando lá para frente, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, ele lhes dirá tudo o que lhe ordenar. E aqui é quando Deus, depois que termina, durante o período de Josué, quando termina a vida de Josué, aí nós vamos ver os profetas se levantando. E aí vai entrar o período dos juízes e dos profetas, que vão começar a trazer a palavra de Deus para o povo, né, para corrigir o povo. E aqui é interessante que ele já traz aqui no final, mais embaixo, a preocupação, mas como vamos saber se aquela pessoa está falando pelo Senhor ou não? Então é simples, se não acontecer é porque não é pelo Senhor, é pela sua ganância. E aí eles não deveriam dar crédito a esse profeta. As cidades refúgio, mais uma vez, trazido aqui a importância, a relevância de ter e quais seriam essas cidades. As testemunhas, se você fosse precisar de testemunhas, né, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aqui fala sobre testemunha falsa. Quem se levantar como falso testemunho vai receber a punição que a outra pessoa está sendo acusada. Então aqui a importância de não se ter mentirosos. As leis sobre a guerra, então também aqui como o povo deveria tratar os momentos de guerra, né? Como ele deveria tratar os derrotados, como eles deveriam enfrentar a guerra. E aqui nós temos a primeira coisa, né? Primeiro, eles deveriam ir à guerra somente com a confirmação do Senhor. Se o Senhor dissesse que era para enfrentar aquela guerra. Segundo, os oficiais se preparariam e alimentariam a esperança do povo, reforçariam de que Deus estava com eles e que eles iriam vencer porque o Senhor estava com eles. Então eles deveriam ter um momento de animação, né, de força, de fortalecimento para a guerra. E é interessante que no versículo 10, né, do capítulo 20,
Moisés coloca: mas antes de começar uma guerra, quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Então o povo ele não ia destruindo as cidades. Primeiro fazia uma proposta de paz. Depois, se a proposta não era aceita, então vinha a batalha. Os casos de homicídio não desvendado, então se eles descobrissem alguma pessoa que morreu, algum corpo ou algo, aqui tinha o que deveria ser feito, né? Então deveria ser levado ao Senhor e ser feito um sacrifício e transferido a culpa daquele sangue que ninguém sabia de quem era para o animal e ser feito um holocausto e transferir o pecado daquela morte para aquele animal para ser propiciado. O casamento, os cuidados caso algum israelita se casasse com alguma prisioneira, né? Então ela deveria se preparar, ela deveria entrar num processo de transformação para fazer parte dessa nova família. O direito do filho mais velho, o direito da primogenitura, então aqui se coloca a relevância desse direito e que ele é um direito insubstituível, né? E é um direito que o filho tem que ele vai receber, você não poderia escolher, não, mas eu gosto mais do outro filho, então vai ser com ele. Não. Ele tinha o direito, para que isso acontecesse, então ele teria que pagar o dobro, 2 vezes mais da bênção para aquele filho, né, do que o outro fosse receber. O castigo dos filhos rebeldes, e depois nós vamos ver diversas leis. Aí vem praticamente 2 capítulos, 1,5 capítulo só explicando sobre as diversas leis, e mais adiante vamos ver também leis diversas separadas que a gente não conseguiu agrupar, né? As violações do casamento, fala do divórcio, fala do que pode, não pode num casamento, do que ou do homem que se deita com uma mulher casada, enfim, aqui a gente vê todas as preocupações, né, para não haver a promiscuidade, não haver essa libertinagem, e sim haver o respeito, né, do homem com a mulher, e inclusive entre seu como parente. Os casos de exclusão da Assembleia, aí fala quais são as pessoas que não poderiam fazer parte da Assembleia ali de Deus, dos que estariam se reunindo e participando de decisões e votos, né, dos agrupamentos. A pureza do acampamento, que o acampamento deveria estar sempre se mantendo puro diante do Senhor. Voltamos aqui para leis diversas, onde nós temos aqui agora 3 capítulos praticamente, só apresentando e falando de diversas leis. E aqui é interessante como que, por exemplo, você não vai dar o dízimo de atos ilícitos, né? Você não tem que fazer o ato ilícito. E não adianta você querer dar o dízimo de um ato ilícito. É errado, né? Fala sobre o homem que casou recentemente, com menos de um ano, para ele não ir para a guerra, para ele ficar pelo menos durante um ano em casa, para poder ter chance de seguir com a geração dele, caso ele morra na guerra, né? Aí aqui nós temos o que aconteceu com Ruth, né, e Noemi, nas terras de Boaz, por exemplo, era uma lei, né? Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. E era justamente o que Ruth fazia. Ela ia nas terras, né, quando ela ficou viúva, né, e a sogra dela também, né, eram 2 viúvas, e daí se alimentava nas terras de Boaz. Os primeiros frutos do dízimo, aí são as primícias que devem ser trazidas ao Senhor. Mais uma vez a exortação à obediência,
o altar no Monte Ebal, e aqui vemos aqui a preparação no cruzar do Rio Jordão, a, como que deveria ser feito um altar, as pedras que seriam colocadas ali, deveria ser feito um sacrifício, e já para sabendo que o Senhor estaria com eles ali na batalha. E vem a exortação à obediência, né? E vem as maldições, né? Maldito quem esculpir imagem, a idolatria mais uma vez. Maldito quem desonrar seu pai e sua mãe. Maldito quem mudar o marco da divisa da propriedade, né? Aumentar a cerquinha dele para ele ficar com mais terra. Quem fizer o cego errar o caminho. Que negar justiça ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Relações sexuais com algum animal. Deitar-se com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Deitar-se com a sua sogra. Matar secretamente o seu próximo. Aceitar pagamento para matar o inocente. Não puser em prática as palavras desta lei. Então eu descrevi aqui, preferi copiar, por mais que tivesse ficado pequenininho, mas a relevância dos cuidados que o Senhor colocou e bem específico do que não deveria ser feito. E aqui, finalmente, chegamos à parte final de Deuteronômio, o último agrupamento, o cuidado, Deuteronômio de 28 a 34. Cuidado. O que Deus fará e as profecias do futuro. Deuteronômio 28. Então ele traça aqui as bênçãos da obediência, a importância de ser obediente e a maldição da desobediência. Então, sobre a obediência, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor e andarem nos caminhos dele. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí vem toda a descrição. Então nós temos aqui o primeiro agrupamento, do versículo 1 ao 14. Aqui se cumpriria se Israel tivesse sido obediente, mas Israel não foi obediente. Então, isso vai se cumprir no milênio, mais adiante. Do versículo 15 ao 36, nós temos que, em função da apostasia de Israel sobre os reis de Israel, como eles se distanciaram de Deus, veio o cativeiro babilônico, que é o que é explicado que ia acontecer. É predito isso do versículo 15 ao 36 do capítulo 28. E, finalmente, do versículo 37 ao 68, se cumpre a destruição de Jerusalém, no ano 70, já do nosso tempo, logo depois de Cristo. Então esse capítulo é um capítulo que fala muito sobre o futuro. Capítulo 29, a renovação da aliança. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe, no Monte Horebe, o Monte Sinai. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. E deixa eu fazer um parênteses aqui, dessa última parte. Eu gosto de falar, de dizer muito isso, né, que a gente não tem que entrar em discussões vãs, né? Eu brinco, né? Não vamos discutir se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo, coisas que não têm relevância para a nossa fé, para o nosso crescimento. E existem coisas que a Bíblia não fala. A Bíblia não é um livro da ciência, não vai explicar a ciência na Bíblia. A Bíblia vai relatar coisas que aconteceram e a ciência vai tentar descobrir como que isso aconteceu. O fato da ciência não ter conseguido descobrir como aconteceu não significa que não aconteceu. Por exemplo, a ciência não tinha descoberto ainda que a Terra era redonda, e Isaías já dizia que a Terra era redonda e flutuava no meio do nada, segurando pelas mãos de Deus. E já dizia ali. E durante muitos séculos a gente acreditava, o povo acreditava que havia um abismo no horizonte, aonde as pessoas cairiam, né?
Aqui, coisas que o Senhor revelou são para que nós saibamos. Coisa que ele não revelou é que não vai ter importância para a gente nesse momento em nossa fé. E faz parte da fé acreditar também. Capítulo 30, a primeira parte, de 1 a 10, a misericórdia para quem se arrepende. Depois, a vida ou a morte. Né? Eu escolho vida, obedecendo ao Senhor, ou a morte, desobedecendo ao Senhor. No capítulo 31, nós vemos Josué já sendo apresentado e Deus chamando, Josué apresentando, falando com Josué, Moisés falando com Josué para o seu chamado. É feito, Deuteronômio 31, é feita a leitura da lei de Moisés, da lei que Moisés escreveu para todo o povo. Moisés faz a predição da rebeldia de Israel, já avisa que Israel vai se desviar dos caminhos. Então Moisés traz a canção dele, falando das maravilhas do Senhor, e dá o puxão de orelha depois também, porque o povo vai cair. E finalmente nós vemos no capítulo 32 a morte de Moisés no Monte Nebo. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, disse Deus a Moisés. Assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Então, Deus já avisa a Moisés o que iria acontecer. Aqui ele avisa. No próximo capítulo, no 34, já Moisés subiu ao monte e o Senhor o levou. A bênção de Moisés, e aqui nós vemos a bênção que Moisés coloca para o povo, né? E vem toda a descrição da bênção. E, finalmente, no capítulo 34, a morte de Moisés. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento de Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes, permiti que você visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. E de Moabe, da planície de Moabe, ele conseguia ver o rio Jordão, ele conseguia enxergar para onde o povo iria, tá? Como o Senhor dissera, ele o sepultou em Moabe, o Senhor sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ele não morreu pelo cansaço, ele morreu porque o Senhor assim o chamou. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. E aqui nós encerramos o nosso estudo do livro de Deuteronômio, vimos de Levíticos. São 2 livros que nós temos a bênção de ver a importância da obediência, o resultado das implicações de obedecer ou desobedecer. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição, e a maldição ela vem não por vingança de Deus ou por raiva de Deus, mas é uma consequência dos atos do homem para a própria sociedade, como ele faz. Então, se ele mata, ele rouba, ele engana, nós sabemos muito bem o caminho que vai e como fica a sociedade neste sentido. Então, encerramos aqui o nosso estudo do livro de Deuteronômio. Espero que tenha sido uma bênção para vocês, que tenha sido enriquecedor, como foi para mim.
e que o Senhor os abençoe e dê uma semana com muita paz, muita alegria, muito amor na presença do Senhor. Muito obrigado.